Pessoal, o Sim venceu, portanto terei que fazer o react da entrevista, né? Só que vai ter alguns poréns. Eu vou tentar mudar o áudio, eu vou tentar não levar strike, né, do canal. E, mais um porém, a entrevista em si do Neto, Veloso, Souza e Maravilha com o Duílio tem 1 hora de duração. Então esse react vai ter mais de 1 hora. Vocês sabem como eu faço react aqui, eu deixo rolar. Na hora que eu acho pertinente, eu pauso e começo a falar. Portanto, esse vídeo vai ter mais de 1 hora. O que eu vou fazer? Eu vou separar em 2 partes. Essa para ver agora, essa a segunda parte vou soltar depois. Eu vou logo me apressando aqui, porque, pô, tem muita coisa pra gente falar, né? Então vamos pro vídeo logo. Tudo bem, boa tarde pra você, muito obrigado por você atender os donos da bola, o Grupo Bandeirantes, tal do Duílio aí. Primeira coisa que eu vou te perguntar, Duílio, a minha pergunta é a primeira, depois o Veloso, depois o Souza, depois o Maravilha, e você pode falar o que quiser. A minha primeira pergunta é o seguinte: você não tá cansado de ser chamado de corrupto, de ladrão, não sei do que, papapá, e é isso, que faz mal pro Corinthians, que não sei o quê, porque o que a torcida pediu para você é que você sanasse todas as dívidas que foram deixadas. Você não está cansado disso? Você não está desgostoso disso? Ou o Corinthians faz você ter mais força para isso? Você não está com o saco cheio disso ou não? Essa é a primeira pergunta minha. Tá de saco cheio? Pede pra sair, ué. Quem é que tá apontando uma arma na cabeça dele pra ele ficar lá? Cara, pergunta besta, né? Mas tadinho, né? A torcida é muito injusta com o Duílio, é por isso que o Neto fala esse tipo de coisa. Mas é isso, ninguém pediu pra ele estar lá não, Neto. Ele foi ser presidente do Corinthians porque ele quis. Então, tem que aguentar. Neto, boa tarde ao Veloso, Maravilha, ao Souza, um prazer grande estar aqui com vocês. Boa tarde a toda a torcida corintiana. Porra de boa tarde, irmão. Bom, Neto, né, na época da minha eleição, na época de campanha, tudo que se pedia, né, no Corinthians, pelos sócios, pelos torcedores, pelas torcidas organizadas, por vocês de imprensa, é que o Corinthians tivesse mais responsabilidade na parte financeira, que o Corinthians se organizasse, que era momento realmente de não pensar só em títulos e sim em colocar essa parte financeira em ordem. E foi isso que eu me comprometi a fazer. Não tá fazendo por quê, então? O que tá te impedindo? Né, ganhei a eleição falando isso. Na minha primeira entrevista, após ser eleito, falei que o meu título durante a minha gestão seria pagar contas. Fui muito transparente com o nosso torcedor. Demoramos aí até agosto de 2021, né? Eu fui eleito em novembro, assumi em janeiro e até agosto foi o único clube do Brasil que não havia contratado nenhum atleta. Saíram nesses 2 anos, mais de 200 jogadores do Corinthians, entre atletas de base e profissionais. E aí a gente começou a remontar um time sem investimento, né, trazendo jogadores que tinham vontade de vestir a nossa camisa. No começo foi uma festa muito grande pela torcida, porque chegaram grandes jogadores como o Juliano, como o Roger Guedes, como o Renato Augusto, como o Yuri Alberto posteriormente. Então a gente foi montando, né, um grande time sem gastar dinheiro com contratações, porque o momento não permitia. O Corinthians fez, na minha opinião, falam muito do futebol do Corinthians nesses anos, mas em 2021 o Corinthians chegou em 4º lugar no Brasileiro, classificando diretamente para a Libertadores, 2022 em 5º e finalista da Copa do Brasil. Primeiro que é o contrário, tá? O Silvinho deixou em 5º, o VP deixou em 4º. Você trocou as bolas aí. Segundo, que essa sua fala de que você tá preocupado com as contas do Corinthians é uma das maiores falácias sua. Né? Você vai, eu quero ser lembrado como o presidente que colocou as contas em dia. Parabéns, você tá aí. Eu vou deixar para falar isso quando for mais pertinente, né? Mas vamos lá. Infelizmente, na minha opinião, jogando um futebol melhor e acabamos sendo derrotados nos pênaltis. E o que chateia é que o futebol continua a mesma coisa, né? Só vale se tiver resultado, tudo que é feito, né? Se aquelas bolas, os pênaltis perdidos pelos nossos atletas, infelizmente no Maracanã tivessem entrado, eu acho que nada disso estaria sendo falado.
Mas eu prefiro que seja assim, porque a gente tem que mostrar responsabilidade, né? É difícil estar nessa cadeira, a pressão é muito grande, como você colocou, eu acho que ontem as manifestações foram pacíficas, isso a gente tem que elogiar sem dúvida nenhuma, mas acho que também passaram do ponto quando entram nessa parte de corrupto, canalhas. Aí acho que já passou do limite, porque eu estou fazendo exatamente o que o Corinthians precisa que seja feito. É duro, é difícil aguentar uma pressão dessa, mas é o meu propósito. Eu sou muito feliz de estar aqui nesse momento, mesmo com tudo isso, né? Porque eu vou enfrentar e vou fazer o que o Corinthians precisa que seja feito, porque o futuro a gente constrói, tem que começar por algum lugar, né? E eu venho fazendo isso há 2 anos e meio. Infelizmente esse ano por resultados, sempre resultados do Corinthians não está bem no Brasileiro por ter feito uma péssima primeira fase da Libertadores, né, com a eliminação na fase de grupos, e aí todo o resto não serve. E acho que a gente tem que, para analisar futebol, para analisar clube, tanto o torcedor como os jornalistas, os sócios, os conselheiros, olhar de uma forma geral, porque se a gente olhar só o resultado de campo, é muito mais fácil e vai privilegiar sempre a responsabilidade, né? Eu hoje faço 5, 6 cheques aí, trago 5 jogadores de seleção, titulares, e no fim do ano eu vou embora e a conta fica. E o próximo vai passar o que eu estou passando, né? Pagando diversas dívidas, tendo que correr atrás sempre de dinheiro, com ameaças de transfer ban por falta de pagamento, por processos, por bloqueios em contas, mas isso diminuiu absurdamente do dia que eu entrei até hoje, né? E pelo momento, infelizmente, as pessoas hoje dão... Vamos comentar sobre isso aí? Eu tenho algumas coisinhas para mostrar para você, Duílio. Espera um pouquinho aí. Você reclamou, né? De que eles passaram do ponto quando chamaram de canalha, corrupto. Olha, eu não sei da onde a sua bússola moral é, Duílio. Eu não sei como você foi criado. Eu imagino que seus pais tenham te dado educação, né? Mas aonde eu fui criado, esse tipo de notícia, eu vou mostrar 3 notícias, tá? Esse tipo de notícia aqui é coisa de canalha, vagabundo, corrupto, sim, tá? É esse tipo de notícia, tá? Se você não se considera por causa disso, aí beleza, mas olha aqui, ó. Aos 27, filho de conselheiro jogará o Sub-23 do Corinthians. Fran Papai, eu nem sei falar essa merda, Papai ordenou, já vinha treinando com o grupo desde abril e acertou com o clube até o final do ano, ou seja, você fez... E olha a data ali, 24 de junho de 2019. Quem era o diretor de futebol na gestão do Andrés, né? No caso, em 2019. Quem era? Ou seja, quem assinou ali o contrato com esse atleta do Fran Papai ordenou? Hã? É uma pergunta que eu te faço aí. Como que você assina um contrato, assinar contrato, pagar salário com um jogador de 27, jogador, né, filho de conselheiro de 27 anos pro Sub-23? Bom, que eu saiba, isso é coisa de corrupto, mas quem sou eu para julgar, né? Tô aqui só especulando, né? Próxima notícia. Futebol. Em 9º empréstimo, filho de vice-corintiano ostenta com salário de titular, né? 9º empréstimo, salário de titular. Sabe quem é o filho? É o filho do André Negão. 9º, foi emprestado 9 meses, tinha salário de titular. Nem jogava pelo Corinthians, mas é outro filho de conselheiro, né? Mais uma coisa que a sua chapa corrupta fez. Olha lá. Organizada do Corinthians expulsa vice acusado de receber propina de conselheiro ligado à base do clube. Gaviões da Fiel diz que Jarrão foi pago por Jassa para direcionar protestos da torcida. Olha, que eu saiba, isso não é só corrupção, né? Isso é ditadura. Quando você paga, quando você usa o dinheiro do clube, porque eu duvido que o Jassa estava dando 10 mil reais, porque tem valor embaixo nessa notícia. Eu duvido que o Jassa estava dando 10 mil reais do dinheiro dele, né? Esse dinheiro estava saindo de algum lugar para a torcida ficar quieta. Foi um período, inclusive, que a organizada parou de fazer protesto, né? Por coincidência, né? Mas aí... mas você vai falar, então isso não aconteceu. Não tão só aconteceu que o tal do Jassa alegou que ele estava sofrendo extorsão, e não só aconteceu porque a própria organizada do Corinthians mandou o cara embora. Então isso aconteceu sim, certo? E que eu saiba, isso é corrupção. Valeu?
Então, ó, sua chapa aí tá cheio de coisa mal explicada. Antes de você começar a reclamar. Ai, não me chame de corrupto, vocês estão passando do ponto. Vai nessa. Mais valores sempre para coisa ruim, porque infelizmente vem demais. Veloso, a sua pergunta é pro Duílio. Ô Duílio, boa tarde, um prazer estar falando com você, obrigado por nos atender. A minha pergunta é o seguinte, você falou de manifestação, isso está se tornando corriqueiro, né? Quase toda semana a gente vê a torcida vai no estádio, vai no CT, mas eu acho que em Santos passou mais uma vez do ponto esse tipo de manifestação, né? Nós até falamos aqui que houve uma emboscada lá em Santos, o torcedor foi lá, não deixou o jogador desembarcar, aliás, nós elogiamos a decisão dos jogadores não desembarcarem, porque a gente não sabe o que poderia acontecer ali. Então o Corinthians preservou os atletas. O que eu quero saber de você é essa relação que o clube habitualmente tem com o torcedor, de receber o torcedor na sede, dar explicação para o torcedor. Você não acha que está chegando no momento de romper essa relação, de dar tanto espaço para o torcedor? Porque o que nós vimos em Santos não dá para a gente classificar como normal, né, Duílio? Oi, Veloso, Pergunta bosta, hein, Veloso? Que pergunta bosta. Sem dúvida nenhuma. Uma pergunta bem bosta. Veloso, eu sempre tive essa postura, sempre fui criticado, né, pela maioria da imprensa de recebê-los, mas o Corinthians é um clube democrático, né? Quando eles querem conversa, a gente dá conversa, quando eles querem... O Corinthians é um clube tão democrático quanto a Venezuela. Até tem eleição, mas só uma pessoa ganha. No caso é a nossa chapa, né? Só essa chapa ganha. Igual quando tinha... deixa eu ficar quieto. Em silêncio, a gente também sabe ficar em silêncio, e acho realmente sim que está passando do ponto. As conversas sempre foram feitas para que a gente evitasse esse tipo de violência, não manifestações, jamais, mas violências, né? Até para deixar claro, ontem as manifestações que foram feitas com as faixas dentro da Neoquímica Arena foram nos colocadas anteriormente ao jogo pela Polícia Militar, tudo que as faixas diziam, e o Corinthians não teve nenhuma objeção. Eu, principalmente, a decisão foi minha de que essas faixas entrassem ao estádio, eu acho que é um direito do torcedor, mas com paz, né? Apesar de, para mim, uma surpresa, pela primeira vez na minha vida, eu vejo a torcida do Corinthians em silêncio enquanto o time estava jogando, um time de garotos, é o time do Corinthians. Você queria que a gente tivesse em festa? A gente não tava lá. Não, surpresa, Duílio. Surpresa. Você faz a campanha horrorosa na Libertadores. Eliminado na primeira fase. Isso não aconteceu desde 77. E você queria que a torcida estivesse pulando de alegria? É isso? Pra mim a surpresa... Irmão, tá pouco, inclusive. Tá na hora, inclusive, da torcida começar a boicotar jogo pra renovação e transparência sair. Certo? Isso é uma opinião minha, mas a gente conversa sobre isso em outro vídeo. Corinthians, né? Para mim é triste, mas é uma manifestação, eles fizeram, conseguiram chamar a atenção com isso de forma pacífica, então não tenho nada para falar em relação à manifestação de ontem. Quanto Só vai tacar o ônibus em Santos, sem dúvida nenhuma, a opção de retornar foi principalmente pensando nas famílias, as crianças, os torcedores que foram ali ver o seu ídolo, tirar uma fotografia. E foi você que tomou atitude? Ali, podia haver algum tipo. Foi você que tomou atitude? Eu não estava no ônibus, né? Eu sei, mas você que tomou ou não? Sim. O Vanderlei e o Alessandro me ligaram, colocaram a situação e a gente resolveu voltar por isso, para não colocar em risco, né? Quem estava ali em volta, porque qualquer tipo de confusão a gente podia, além dos atletas correrem risco, pessoas que estavam ali para ver seu time de coração. Então eu acho sim, Veloso, eu acho que passou do ponto, eu estou reavaliando tudo isso. O problema hoje... que a gente vive, né, no Corinthians e também nas organizadas, eles têm eleições e estão rachados também, tem diversas lideranças. Então, as lideranças que eu tenho conversado hoje, que é quem comanda, não tem adiantado, né? Não sei se não tem passado aos torcedores tudo que é falado, o que a gente trata, e você conversar, explicar situações e você continuar tendo manifestações, eu começo a entender que a conversa não é válida, mas não existem só essas pessoas, né? A gente não pode generalizar em tudo, né? Não uma torcida comum também do Corinthians, que são quase 40 milhões de torcedores. Ontem... Pô, que bom que você sabe disso, né? Pô, converso com o pessoal da Gaviões, como que ninguém me obedece? Ah, se fuder, né, Duílio? Você acha o quê? Que você conversou com o presidente da Gaviões? Todo mundo tem que seguir o que o cara fala? Pelo amor de Deus.
Tinham torcedores que quiseram se calar, mas outros também torceram. Então, o Corinthians é um mundo, né? A gente não pode generalizar nem dentro das organizadas. Então, de imediato, assim, a minha postura é que as lideranças que eu tenho conversado, infelizmente, hoje não estão conseguindo transmitir por problemas políticos, assim como o clube vive. E o que eu peço é que os interesses pessoais, políticos, de grupos, de chapas, tanto dentro do clube como também nas organizadas, que não prejudiquem o Corinthians, façam seu... Pô! Ô, brother! Ô, Duílio! Nossa, se o interesse das chapas não fosse, não prejudicasse o Corinthians, vocês nem se eleger mais, não se elegia. Porque eu imagino que seja por interesse de chapa que filho de conselheiro era jogador de base. Né? Eu imagino que não foi de... Porque vocês fizeram um teste e o cara era muito bom. Que nunca havia esse cara no profissional. Né? Mas enfim, vamos continuar. Suas campanhas, mas não coloque o Corinthians no foco para ter vantagem ou votos ou derrubar um ou outro. Só isso. E a gente segue aqui trabalhando sem se envolver na política também do Corinthians para fazer o melhor. Como eu sempre disse, a gente vai fazer o que tiver que ser feito e eu tenho assim, orgulho e alegria de estar aqui hoje porque eu sei que eu vou segurar a bronca, não vou fazer o que o Corinthians não pode que seja feito agora. Souza. Duílio, boa tarde. Duílio? Duílio, né? Já, garotinho. todo onde eu vou agora, qualquer lugar que eu vou. Que engraçado! Nossa, aí, piada! Duílio, você se arrepende de ter efetivado o Lázaro mesmo antes da Copa do Mundo? Boa tarde, Souza. Prazer estar falando com você. Cara, é difícil assim. Lógico que tem decisões que a gente toma. Não é difícil, nem era pra você ter feito isso. Na hora que você fez, eu já vi que era cagada. Todo mundo já viu que era cagada. Só você achou que não era. E por, não sei se foi interesse, né? Porque você não colocou o Corinthians na frente. Você não colocou. A última coisa que você pensou ali era o Corinthians. Última coisa. E depois, né, do ocorrido, a gente repensa se foi certo. Inclusive, 2 vezes você fez isso. Você fez isso com o Silvinho, viu que fez merda e resolveu fazer isso de novo. Se foi errada, mas... Qual é? Eu vou parar de te interromper. A gente vive hoje uma escassez, né, de treinadores. A gente vê aí a nossa própria seleção brasileira, a maior seleção do mundo atrás de um treinador. A gente vê os clubes hoje trocando treinador e não tendo novas opções. E a gente tinha um entendimento aqui que o Fernando estava pronto, que faria um grande trabalho. Já tinha assumido o time algumas vezes, fez grandes jogos. Por incrível que pareça, né, você olhando hoje para trás, o Fernando é o treinador que... Fernando Lázaro fez grandes jogos. Cara. Quando o Fernando Lázaro assumiu o time, o Duílio? Qual foi a última vez antes dele ser efetivado? Qual foi? Não foi logo depois que o Mancini foi eliminado, foi mandado embora? Aí ele fez grandes jogos numa Sul-Americana que a gente já estava eliminado. Nossa! Grandes jogos! É a mesma coisa você pegar um moleque de 18 anos e jogar contra o Sub-12. Ele muito bem. Falar, não, ele deve estar pronto aí pra ir pro profissional. Ô, velho, você cansa a minha inteligência, mano. O Fernando é o treinador que passou aqui nos últimos anos com o melhor índice de aproveitamento, mas não funcionou. Né? Nossa, que surpresa, né? Que não funcionou. Corrigir a rota, né? Quando a gente toma uma decisão e ela não funciona, a gente tem que mexer. Sabe qual a merda? Quando você toma uma decisão e não funciona, você pode jogar a porra do time na 2ª divisão. Aí você vai pra sua casa, porque você vai deixar de ser presidente no final do ano. Né? E o Corinthians que se lasque. Para poder correr atrás do prejuízo e consertar. Isso não é o Corinthians, né? A gente tem aí, todos os clubes trocam de treinador. Isso também é outra coisa
que a pressão dentro do futebol brasileiro é muito grande, a gente não consegue dar tempo de trabalho. Quando a gente segura o treinador, passou do ponto. Quando a gente manda embora, nós estamos errados porque não demos tempo de trabalho. A gente tem o exemplo aí do Luiz Castro no Botafogo, que ficou um ano apanhando e hoje está liderando o campeonato e jogando. Existem 2 pontos sobre esse negócio de dar tempo pro técnico. Inclusive, é um dos pontos que eu acho que o Vanderlei Luxemburgo tem que ir embora o mais rápido possível do Corinthians, tá? Primeiro ponto. Um técnico, realmente, ele precisa de muito tempo. Ele precisa de tempo para dar a sua cara ao time. 2. Não adianta. Você pode tentar o quanto você quiser, mas não adianta você dar tempo pro incompetente. Entendeu? Porque tudo que ele vai te entregar é nada por mais tempo. Então, na hora que você te visse que mesmo contra times fraquíssimos no Campeonato Paulista o time não evoluía, não era ali que você devia ter dado um basta? Ou você não tem esse entendimento? Você precisa de que aconteça vexames atrás de vexames. É isso. Fala, não, agora eu entendo que não, dá pra ver. Se você assistiu o futebol do Corinthians no começo do ano, você vai ver que é ridículo. Você vê que o 3-0 que a gente meteu no Liverpool lá no Uruguai foi horroroso, foi um jogo péssimo. É que o time do Uruguai é horrível. Tanto que o nosso time reserva fez 3-0 também nos caras. Jogando muito melhor do que aquele jogo lá no Uruguai. Muito melhor, infinitamente melhor. Os moleque. Tá? Lá era time titular. Mas não, você precisa que o time se afunde. Inclusive, você está cometendo o mesmo erro de novo com o Vanderlei. Tá? Tá cometendo. É nítido que tá. Tanto que a gente tá brigando pra não cair ainda. Né? O cara já vai fazer 20 jogos daqui a pouco. 4 vitórias. Enfim, vamos continuar. Bom, então, não posso falar que me arrependo, mas... Pode sim! Pode! Sabe uma coisa que você devia se arrepender também? De estar nessa porra dessa chapa Renovação e Transparência que suga o clube! Sem dúvida, não deu o resultado esperado e a gente teve que corrigir a rota no meio do caminho. Maravilha, pergunta para o presidente do Corinthians, do Duílio, depois é minha. Primeiro, boa tarde, parabéns pelas suas palavras sempre verdadeiras. Um prazer Nossa, eu não senti verdadeiro em nada. Pra mim ele tá mentindo em tudo. enorme que você esteja aqui. E a minha pergunta é o seguinte, o seu gerente de futebol ontem, depois do jogo, disse categoricamente que o Corinthians deve mais de 900 milhões de reais. E que tem um estádio ainda para pagar de mais de 1 bilhão de reais e por isso essa necessidade de venda de jovens. Eu vi várias faixas ontem lá no estádio protestando contra a diretoria por essa venda de jogadores. E ele disse que não vai parar, que precisa vender porque tem contas para pagar. Isso que o corintiano está muito revoltado dele, porque quando surge um jogador que você vai esperar dele, que vai render muito mais dinheiro, você acaba vendendo ele antes do tempo. Antes do DJ Malboro responder aqui, eu vou mostrar 2 notícias para vocês, tá? 2 notícias. Vamos ler a notícia aqui, ó. Primeira notícia de dezembro de 2021. Corinthians projeta 2022 com receitas turbinadas e quase 100 milhões em venda dos jogadores. Isso em dezembro de 2021. Tava mais de um ano isso aí, tá? Cauteloso. Essa parte de baixo não interessa, tá? Vamos ler, tá? O Corinthians prevê um aumento expressivo nas receitas de 2022 e planeja fechar a temporada com as contas no azul. Mas para isso será necessário faturar quase 100 milhões com venda de jogador. Beleza. O orçamento corintiano para o ano que vem, que foi elaborado pelo departamento financeiro do clube com o auxílio da empresa consultoria Falcone, apresenta um superávit de 10 milhões. Vamos ver o quanto que o Corinthians precisava arrecadar para ter esse superávit de 10 milhões? As estimativas alvinegras são conservadoras e não prevêem nenhum título em 2022.
Com os reforços de peso contratados neste ano, os dirigentes do Timão sonham em voltar a levantar as taças depois de 2 temporadas em branco. Mas acham melhor não contar com eventuais premiações do planejamento financeiro. Vamos lá. O orçamento do Corinthians projeta o seguinte desempenho. Brasileirão, 7º lugar, ficamos em 4º. Ganham mais do que no orçamento. Paulistão, semifinal, ok. Copa do Brasil, 8ª de final, chegamos na final. Libertadores, 8ª de final, ok, chegamos ali. Ou seja, 2 no Paulistão e na Libertadores, chegamos aonde devíamos chegar. Brasileirão e Copa do Brasil, avançamos mais do que o esperado, certo? A principal fonte de receita do Corinthians deve continuar sendo os direitos de TV. O clube espera receber 253 milhões pela exibição de jogos, ok? Em segundo lugar, vem os patrocínios, que são orçados 111 milhões, cerca de 12% a mais faturados em 2021. Com o retorno da torcida dos estados, a reabertura do clube social e a expectativa de assinatura dos novos contratos, blá, 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 o clube almeja turbinar o seu faturamento. A previsão é de que uma receita bruta de 507 milhões. Ou seja, na receita feita pela Falcone, o Corinthians, com 507 milhões de reais, teria 10 milhões de superávit. Ou seja, seria um time que fechou contas no azul. Segunda notícia. Essa é do meu timão, não é do GE, tá? Corinthians divulga balanço financeiro de 2022 com novo recorde histórico de receitas. O Corinthians apresentou na última sexta-feira o balanço financeiro do clube ao longo de 2022, trazendo boas notícias para o fiel. Nem tão boas assim, porque, enfim. O Timão registrou um novo recorde histórico no receita, ultrapassando a marca de 2023, a marca obtida em 2021. Com 778 milhões de receitas em 2022, o Corinthians teve um aumento considerável no faturamento ao longo do ano. Aí você pega isso, tá? Eu tentei ver o balanço e tudo mais, mas não consegui achar. Matéria também que fizesse um resumo dos balanços, porque eu não consegui, certo? Com o que gastou, com o que ganhou. Tá bom? Mas aí, percebeu a disparidade? No começo do ano, a Falcone, final do ano de 2021, a Falcone disse que o Corinthians teria 10 milhões superavitários caso alcançasse ali perto de 500 milhões. O Corinthians conseguiu 700, quase 800, 778 milhões. Tem mais de 200 milhões a mais do que tinha sido previsto para ficar no azul. O que aconteceu com esses 200 milhões? Por que a gente está tanto sem dinheiro hoje se só foi pago 40 milhões em dívida? Esse é o tipo de questionamento que devia ser feito. E ninguém faz. Não é? Esse é o tipo de trabalho jornalístico que devia ser feito. Valdir, explica pra gente por que no começo do ano $500 milhão tava bom, a gente conseguiu quase 800 mil, mas mesmo assim ficou naquela. Tipo, se com $500 milhão a gente teria 10 milhões de superávit, por que com quase 800 a gente só teve 15? Vocês gastaram mais? Em quê? Teve muita contratação. Tipo, teve Fausto Vera, que custou ali perto dos 40 milhões. Só. Fazer os outros 160. 60 porque entre 500 e 778 são 270 a mais. Cadê o resto? Onde que vocês gastaram? E por que teve tanto dinheiro a mais do que na conta feita por uma empresa, né, que supostamente tá aí para ajudar? E tem tanto jogador metendo o Corinthians no pau porque o Corinthians não paga. E pode esperar, viu? Porque o Júnior Moraes, por mais abjeto que seja a pessoa dele, ele falou que o Corinthians não paga a parte do... Porque existem duas partes no salário. A parte das luvas, né, os direitos de imagem,
e a parte da CLT. O Corinthians só pagou 1 ano de CLT pra ele. Ele já vai meter o Corinthians no pau. E você acha que ele era o único jogador que o Corinthians fazia isso? Você não acha que tá faltando essa parte de direito de imagem pra todos os outros jogadores no elenco? 1 ano. Pô, aí é fácil, né? Aí é fácil. Pô, quero acabar com as minhas dívidas aqui. Então, paro de pagar luz, paro de pagar água, e não acontece nada, porque no Corinthians não vão cortar luz, não vão cortar água. Mas se eu fizer isso, vão. Aí eu não parar de pagar. Então, esse é o tipo de pergunta que eu gostaria que fosse feita, mas ninguém vai fazer, né? As perguntas acho que são bem combinadinhas. Mas enfim, vamos lá. Vamos lá, prazer estar falando com você, maravilha. Vamos lá, vamos deixar pontuar algumas coisas, né? Em relação ao que foi dito ontem, isso é público, a dívida de 900 milhões aproximadamente. Muitos de vocês, colegas, né, jornalistas, divulgam isso diariamente, contestando inclusive que passa de 1 bi, que o Corinthians não pagou nada nesses anos. Então é bom a gente esclarecer também. Eu comecei falando isso quando eu entrei, a necessidade do Corinthians. E, gente, eu quero deixar muito claro aqui uma coisa, só um parênteses. Eu não estou criticando aqui nenhuma gestão anterior, nenhum presidente anterior. Cada um acertou e errou, assim como eu estou acertando e errando. Quero deixar claro também que o Corinthians, quando eu entrei, faturava 430 milhões aproximadamente, né, por ano total. No meu segundo ano de gestão, a gente praticamente dobrou. Esse ano de 2022, nós fechamos com 876 milhões de arrecadação, chegando ali... Olha, 100 milhões a mais ainda do que eu falei. Isso que eu acho que ele tá errado. Porque o que saiu na matéria muito provavelmente foi pego direto. E ele tá errando muita coisa aqui, né? Ele errou a posição do brasileiro e tudo mais. Mas se isso for verdade, onde está esse dinheiro? Por que não foi usado esse superávit para bater dívida? Ou teve superávit? Onde gastou? Próximo ao Flamengo, sem ter conquista de títulos. Esse ano a gente tem tudo para superar e a gente trabalha para chegar na marca de 1 bilhão. Então... Tem tudo o que para superar? Tem tudo o quê? Ó, no Paulista a gente saiu uma fase antes. Na Libertadores a gente saiu uma fase antes. A gente tá prestes a sair da Copa do Brasil porque uma hora vai acabar esse negócio de perder de 2-0 fora e ganhar de 2-0 em casa. Uma hora isso acaba. E no Brasileirão a gente tá brigando pra não cair. 4º lugar? E tudo esse tipo de combinação acarreta em menos audiência, acarreta em menos ingresso vendido, acarreta em menos camisa comprada. Então onde que você tem tudo pra superar isso, Duílio? Só se você vender até o Cássio. A gente tem feito muito, né, para aumentar as receitas, até para vocês terem um número aí que eu acho que é muito importante, que muito se falou esses dias de transfer ban, que o Corinthians não tinha pago as contas. O Corinthians pagou mais de 250 milhões de contas na minha gestão, entre processos, FIFA. Esse ano já pagamos mais de 50 milhões da Neoquímica Arena do novo acordo que foi feito ano passado. Nós estamos apenas antes de julho e já temos 50 milhões pagos. Então, é que muito pouco se fala, né? Não interessa muito falar as coisas boas, infelizmente, como eu coloquei. Não vende. Mas... Então como, caralho, a dívida não diminui? Porque não dá pra entender, velho. Não dá, não tem como entender. Desculpa só, eu não entendi isso aí. São 50 milhões do que da Arena? Me perdoe. 50 milhões vocês pagaram em que mês? Em que mês agora? Foi mês passado? 50 milhões do quê? Nós fizemos um novo acordo, né, Neto? Como já foi muito divulgado, né? A gente tinha Todo ano tem acordo com a Caixa. Processo com a Caixa, foi feito um novo acordo de valores, o Corinthians assumiu esse novo financiamento, dando name rights e mais os pagamentos. Esse ano de 2023, o Corinthians
seria o primeiro ano a ser pago, né? O acordo foi fechado ano passado. Nós pagamos uma parcela de 25 milhões no início do ano, a outra parcela agora de 25 milhões nesse mês de junho, no início. E a gente vem cumprindo o que foi acordado com a Caixa. E esse ano ainda temos mais uma de 25 milhões no fim do ano. Então esse dinheiro tem que ser pago, o acordo tem que ser pago, assim como muitos acordos que foram feitos lá atrás e que, se não forem cumpridos, causam um prejuízo maior ao clube, né? E o que eu não quero fazer é deixar com que o próximo passe o que eu tenho passado aqui, de estar sempre correndo atrás de resolver problema. Cara, a gente vai ver no ano que vem, né? Muito provavelmente vai ser o André Negão, o presidente. Aí vamos ver, tipo, por exemplo, o Júnior Moraes vai acionar o Corinthians na justiça. O Bruno Mendes, porque eu acho que não vai ficar. Outros jogadores, por quê? Porque o Corinthians tá atrasado nesses negócios. Aí vai ter transferban, vai ter o caralho 4. E umas dívidas de 150 mil reais se transforma em 6 milhões. Né? Não, eu não quero deixar isso pro próximo presidente. Não quer a puta que te pariu. Em cima da hora, mesmo sabendo que já melhorou demais, né? O que eu coloquei. Pra vocês terem uma ideia, na minha gestão, do dia que eu entrei até hoje, no meu primeiro ano de mandato, a gente teve um lucro operacional, né? Um resultado operacional, isso para deixar claro, seria o que entrou de dinheiro do dia que eu assumi até o fim do ano, e o que nós gastamos dentro da gestão de receitas. Então, se você esquecer a dívida, o Corinthians é como um exemplo, né? O Corinthians tivesse nascido o dia que eu cheguei, hoje, no primeiro ano teria dado um lucro de 140 milhões e no segundo ano de 2022 de 180 milhões. Mas a gente tem dívidas do clube, não é de um presidente, de outro, é do Corinthians, e o Corinthians precisa honrar. Então, esses 900 milhões existem e a gente tem pago os juros dele, assim como eu coloquei, e mais de 250 milhões nesses 2 anos só em processos que poderiam causar problemas na FIFA, transferban e etc. Então, o dinheiro tem que sair de algum lugar e eu não acho, Neto, que... Tá. É lógico que é momento, mas desculpa, né, só para finalizar. Não, pode eu não acho que a gente está finalizando a venda do Pedro, né? Ridícula, por sinal. Os valores vão ser divulgados agora, é isso mesmo, são 9 milhões de euros por 50% dos direitos. E eu não acho uma venda pequena, né? Hoje pode ser que ele vá valer muito mais lá na frente, pode, e a gente torce para isso. Ele é um patrimônio do clube ainda, a gente tem 30% dos direitos dele se ele se valorizar lá fora, como acontece muito, né? Infelizmente o Brasil não vende os jogadores no valor final, né? Quando ele sai da Europa para a Europa mesmo, numa segunda venda, os valores são muito mais altos. Isso é do mercado, não só no Corinthians, em qualquer outro. Há controvérsias, porque só o Corinthians fica fazendo troca exclusiva só com o leste europeu. O Flamengo vende pro Real Madrid, Santos vende pro Real Madrid, Santos vendeu pro Chelsea. Né? Tipo, precisa lembrar agora, o Ângelo tem mais de 150 jogos e 3 gols. Foi mais que o dobro do Pedrinho. Pedro. Mais que o dobro. E aí? Isso só piora a sua situação. Tá? Então, olha, sinto muito, mas não tá colando. E, nossa, tá horroroso esse negócio, tá horroroso. Mas por que o Corinthians faz esses negócios só com o leste europeu? Por que só o Zenit compra jogador do Corinthians? Por que o Corinthians só vende pro Zenit, pro Shakhtar? Não vende pra Premier League? Por que o jogador tem que sair daqui pra ir pro Shakhtar pra só depois tentar? Por que o Malcom, que o Barcelona se interessou e ele jogou no Barcelona, não foi pra um time maior assim? O Malcom tá jogando muito bem, inclusive. O Malcom foi vendido a preço de banana. O Malcom foi campeão brasileiro, com o Corinthians sendo titular. Devia ter sido vendido por muito mais caro do que o Pedrinho foi vendido. Certo? E outra coisa, o Pedrinho do... O anemia nas pernas, né? Foi vendido numa negociação obscura. Ah não, que ele ia ser vendido por 70 milhões, mas aí foi 60, que aí trouxe o Ione Gonzalez, mas não era obrigação, mas depois virou obrigação. Nossa, foi um negócio horroroso. E aí quando você viu, nem o dinheiro já tinha ido embora. Sabe, são coisas que não entram na minha cabeça. Você achar que foi uma ótima venda, não me surpreende.
Porque vocês vendem a merda mesmo. Certo? Vocês compram bronze a preço de ouro e vendem ouro a preço de merda. É um padrão da sua chapa fazer isso.